chegamos na melhor parte do culto desta noite. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Não é tão grande. Prometo aos irmãos que vou tentar fazer com que eu termine 9 horas. E eu dividi esse texto em 3 partes, mas eu acho que iria atrasar um pouco o horário. Todos acharam Atos 3, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, segundo escreveu Lucas. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Algumas versões devem estar na hora 9, mas quer dizer 3 da tarde, tá bom, irmãos? Pedro e João foram ao templo orar. O homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhem para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles quem? Pedro e João. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se apartava deles. Versículo 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que fica surpreso com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pois o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo. Em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida. Olha que contraste, irmãos. Mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, sei que vocês, seus líderes, agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois Ele deve permanecer no céu até o ponto da restauração final de todas as coisas.
conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta, como eu, do meio do seu servo. Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e serão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, a minha Bíblia está servo com letra maiúscula, está se referindo a Cristo. Ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, a sua palavra foi lida e pedimos ao teu Santo Espírito, Pai, que fale para comigo, primeiramente, e para cada um de nós aqui presentes nessa noite, Deus. Capture, Pai, a nossa mente, fazendo com que esqueçamos tudo que está lá fora e que nos foquemos apenas na tua e única palavra, Deus. É assim que nós oramos, Pai. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Lucas vai escrever 2 livros, ou um evangelho e um livro. Ele escreve o seu evangelho, que dá seu próprio nome, Lucas, e depois ele vai escrever o livro de Atos. E muitos desses estudiosos, com o passar do tempo, até alguns vai chamar não somente de Atos, mas de Atos dos Apóstolos, uma vez que os apóstolos fizeram tantas coisas miraculosas naquele tempo. Na realidade, muitos acreditavam que Lucas escreveu esse livro depois da queda de Jerusalém, aproximadamente no ano 70. Mas é muito provável que Lucas vai escrever o livro de Atos antes mesmo da primeira prisão de Paulo, por volta do ano 62 depois de Cristo. E de forma criteriosa, Lucas escreveu em seu evangelho um relato ordenado desses acontecimentos. Todos esses acontecimentos marcantes para a vida da igreja. Então, ele continua essa narrativa. Após escrever o seu evangelho, ele passa a escrever Atos dos Apóstolos. E marcando aquilo que o próprio Senhor Jesus completou através da igreja primitiva. O livro de Atos, irmãos, segundo Craig Keener, um teólogo americano, ele vai dizer que o livro de Atos tem 2 propósitos. Um propósito jurídico e um propósito apologético. Para o propósito jurídico, ele vai dizer que um dos propósitos de Lucas em Atos é registrar de forma consistente precedentes legais em favor daqueles primeiros cristãos. Olha que interessante. Todo o tribunal romano declara a inocência dos cristãos. Todo o tribunal romano. Alguns estudiosos, impressionados com este fato, sugerem que Lucas teria escrito Atos com memoriais jurídicos em defesa do apóstolo Paulo. No entanto, Atos é uma narrativa e não uma mera lista de precedentes legais. O mais provável aqui é que Lucas mencione um grande número de precedentes legais de diferentes tribunais daquela época, pelo mesmo motivo que talvez Joséfo o fez em favor do judaísmo, ou seja, para defender o direito dos cristãos da proteção legal permanente no Império Romano. Lucas, portanto, fornece meios de defesa jurídica aos cristãos e abre o caminho para que os advogados e filósofos cristãos posteriores, como Tertuliano e Justino Mártir, defendessem a tolerância ao cristianismo. É como se Lucas já tivesse deixando tudo preparado, né, irmãos? Olha que interessante, né? Tivesse tudo preparado para que não houvesse nenhuma desculpa legal para que os atos daqueles apóstolos fossem levados até o tribunal e eles fossem presos.
e dessa forma eles poderiam pregar o Evangelho a toda criatura sem nenhum tipo de preocupação. A respeito do propósito apologético, em Atos, vai além das esferas da lei romana e da defesa de Paulo. Toda a obra histórica era escrita com um propósito específico, sendo influenciada pela arte da retórica e pelas convenções literárias e dramáticas que tinham naquela época. Uma obra histórica escrita com um tema ou foco específico não é menos verídica por seu interesse ou perspectiva editorial. O propósito apologético de Lucas fica evidente, sobretudo, nos discursos deste livro maravilhoso que é Atos. O Evangelho cristão confronta os tribunais romanos, os filósofos gregos, os agricultores asiáticos e outras figuras nos próprios termos deles, e nada é capaz de parar o avanço do Evangelho naquela época. Um dos principais temas deste livro é o relacionamento entre o cristianismo e o judaísmo. Além de temas já mencionados, da ênfase característica. Obrigado, meu irmão. Da ênfase característica de Lucas na oração, nos sinais e maravilhas no Espírito. Atos como um todo é estruturado em torno da evangelização mundial. A intenção que nos parece, irmãos, ao estudarmos Atos, ao lermos Atos, é que Lucas está preparando aqui missões. Porque ele vai falar da evangelização mundial. Olha que interessante. O próprio livro de Atos, irmãos, voltaram um pouquinho aí, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, ó, o próprio Senhor Jesus falando, Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, para Lucas, o principal objetivo é a comunicação transcultural entre os povos e a evangelização do mundo. E o poder necessário para realizar essa tarefa simplesmente era o Espírito Santo de Deus atuando na vida daqueles homens, o Espírito Santo de Deus atuando na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Uma curiosidade, Atos não termina com uma conclusão. É interessante isso, né? Mas por que talvez você se pergunte, por que Atos não termina com uma conclusão? Atos é um livro considerado histórico, mas é um livro que não termina com conclusão, porque a missão de levar o Evangelho a toda criatura ainda não acabou. A missão de levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra, ela é minha e ela é sua, e ela continua sendo válida até os dias de hoje. Amém, irmãos? E eu paro para pensar nas campanhas de missões que nós fazemos, né? Graças ao Senhor, o Senhor tem tocado os nossos corações, e 7, 8 anos para cá, acho que apenas uma campanha a gente não bateu. Todo o restante a gente não, né? Deus tem feito com que a gente atinja os nossos alvos. E quando a gente vê ali é algo maravilhoso. Então, quando os irmãos pensarem na campanha de missões, seja ela nacional, como falou aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, pense também lá em Samaria, lá nos confins da terra, referente a missões mundiais. Dando um clique, só para lembrar, irmãos, a grande ideia dessa passagem é Jesus, o autor da vida. Melhor, o tema. A grande ideia é: Jesus pode nos dar algo muito mais importante do que simples recursos passageiros. Ele pode nos dar a vida, e não uma simples vida. Ele pode e quer nos dar a vida eterna. Amém? Jesus pode nos dar algo mais importante do que uma simples
que simples recursos passageiros. Ele pode nos dar a vida, e não uma vida simples, uma simples vida, uma vida qualquer. Ele pode nos dar a vida eterna. Basta eu e você procurarmos e caminharmos no caminho dele. Amém, irmãos? Eu dividi essa passagem, irmãos, em duas partes. A primeira delas vai do versículo 1 até o versículo 10, que eu dei o título de O Poder que Há no Nome de Jesus. E a segunda parte vai dos versículos 11 até o 26, que eu dei o título como Um Discurso Poderoso. Os irmãos vão entender porque eu dei esses títulos. No versículo de 1 a 3, irmãos, nós vamos observar que na igreja primitiva havia 3 momentos muito importantes para as orações. A oração era feita no templo às 9 da manhã, ao meio-dia e na hora 9, que é às 3 da tarde. Provavelmente ao pôr do sol. Pedro e João jamais deixavam de orar nesses 3 horários, principalmente nesses 3 horários. Então os apóstolos mantiveram o seu costume. Pedro e João eram homens de oração. Para Pedro e João, olha que interessante, irmãos. Deus é mais importante do que a obra de Deus. Não ouviu um amém. Eu confesso aos irmãos que quando eu li essa frase, para Pedro e João, Deus é mais importante do que a oração, eu refleti uma coisa muito simples. Vamos imaginar que você gosta muito de manga. A maioria das pessoas gostam de manga, né? Eu adoro manga. E na casa do teu vizinho tem um pé de manga, uma mangueira cheia de mangas. Você vê aquela manga, você saliva por ela, você quer pegar aquela manga. O que você faz? Você vai lá e pega? Não. Né? Eu espero que não. Não vou falar de quando nós éramos crianças, né? Mas, depois que a gente tem um pouquinho de discernimento, a gente vai lá, a gente conversa com o vizinho, puxa um papo, né? E a gente vai, tem uma certa intimidade com ele, com ela, né? E vai, a gente pede a manga. E ele, né? A gente torce para que ele vá lá e nos dê a manga. Ou seja, então é preciso ter um relacionamento com a pessoa. Né? Eu dei o exemplo de uma manga, um exemplo qualquer, mas tem vários outros exemplos. Então, irmãos, quando eu li essa frase, que para Pedro e João, que eram homens de oração, Deus é mais importante do que a obra de Deus, como que eles iam fazer a obra de Deus se eles tivessem intimidade com Deus? Entenderam? Como que eu vou subir num púlpito, vou falar de Deus e não vou orar a Ele? Para Ele me dar um discernimento, para Ele me dar sabedoria. E a sabedoria que nós temos, irmãos, para falar dele não vem de nós. Tudo vem dele. O desejo de estar aqui hoje, ameaçando chuva, trovões e relâmpagos, não é meu, não é seu, é do próprio Senhor Jesus, ou do Espírito Santo dele, que ele colocou no meu e no teu coração para estarmos aqui hoje. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar aqui hoje, na casa do Senhor, ouvindo, bendizendo e louvando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. Não tem como fazer, irmãos, a obra de Deus sem termos intimidade com o Deus da obra. Não tem como. Não tem como. Não tem como levar o Evangelho até os confins da terra se nós não temos intimidade com o dono do Evangelho. Não tem como. A entrada principal, irmãos, se chamava Porta Formosa, segundo Joséfo, porque aquela porta era feita com cobre muito puro daquela região. Então, aquele bronze, na realidade, ele era mais bonito, não mais caro, mas mais bonito do que o ouro. A impressão que eu tenho é que ele reluzia, né? Aquele brilho do cobre. Então, por isso que os autores vão dar, o autor Lucas deu o nome de Porta Formosa.
Pedir esmolas naquela época, irmãos, em público, era algo muito comum. Era algo muito simples, até como é hoje também, né? Porém, irmãos, no judaísmo, apenas quem não pudesse trabalhar viveria de esmolas. E a caridade era bastante valorizada. E por causa disso, cegos, coxos, mancos, mendigos ficavam ali na porta do templo, porque era muito mais fácil receber uma esmola de alguém que talvez estivesse indo orar, estivesse com o seu coração mais amoroso, mais caridoso. Porque não é possível, porque as pessoas pensavam, né? Que entrar para adorar a Deus, normalmente, estavam mais sensíveis àquele próximo. E não é possível amar a Deus, quando as pessoas iriam orar a Deus, amar a Deus, a quem eles não viam, e não amar aquele mendigo, aquele coxo, que estava ali, que eles estavam vendo. Eles sentiam necessidade. E as pessoas mais humildes sabiam disso. Dos versículos 4 a 6, nós vamos observar que as pessoas operavam milagres no Antigo Testamento, geralmente oravam ou invocavam espíritos para curar uma pessoa, em vez de ordenar que ela fosse curada. No Novo Testamento isso não é muito diferente. Olha o que Tiago 5,14 vai nos falar. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes façam o quê? Orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Não é em nome do apóstolo Pedro, João, não, é em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aqui provavelmente significa, como Pedro estivesse falando, né? Como representante de Jesus Cristo, digo-te, levanta e anda. Ou como se Pedro estivesse dizendo, Jesus te cura, levanta-te e anda. As palavras dão crédito exclusivo a Jesus Cristo pela cura daquele homem. Muita gente no mundo greco-romano nutria suspeitas sobre os indivíduos charlatões em potencial, que praticavam a religião e filosofia com o propósito de adquirir riquezas. Mas a situação, irmãos, de Pedro e Tiago demonstrava que eles eram pessoas humildes, pessoas pobres, e eles não estavam curando com o intuito de angariar riquezas, não. Eles estavam curando porque o Espírito Santo de Deus era com eles, porque eles curavam em nome do Autor da vida, eles curavam em nome do Senhor Jesus. Versículo 4 vai dizer, Pedro e João voltaram para ele, e Pedro disse, olhe para nós. É estranho, irmãos, porque muitas das vezes quando a gente vai falar de Cristo, o que a gente fala? Não olhe para nós, não olhe para mim, olhe para Deus, olhe para Cristo. Mas por que Pedro disse, olhe para mim? Interessante isso, né? Pedro fixa o olhar no paralítico e ordena, olhe para nós, porque o mais comum seria dizer, não olhe para nós, olhe para Jesus. Alguns chegaram até a pensar, Pedro não deve ter feito algo de errado, Pedro não sabe o que está falando. Mas Pedro, irmãos, ele aprendeu diretamente tudo aos pés do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Meu irmão, minha irmã, eu e você fomos chamados para nós sermos cartas vivas
o Deus vivo. Nós não somos estátuas, nós não temos um coração de pedra, ou pelo menos não devemos ter. Nós devemos ter um coração de carne, e as palavras de Deus escritas no nosso coração de carne. Para Pedro falar aquilo, ele tinha muita autoridade, irmãos. A gente sabe que Pedro errou, Pedro vacilou, Pedro nega Jesus 3 vezes seguidas, mas depois ele se arrepende. E Jesus volta-se para ele. Aproveito para abrir um parênteses aqui. Se você acha que você está em erro com o Senhor, arrependa-se. Volte-se para ele. Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo, meu irmão. Stanley Jones afirma que o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. Certa feita, perguntaram para Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi disse para alguns crentes que estavam ali na Índia: no vosso Cristo eu creio, só não creio no vosso cristianismo. Interessante isso, né? Hoje, irmãos, há um grande abismo entre o que falamos e o que fazemos, entre o discurso e a vida propriamente dita, entre a doutrina e a prática. Nós somos falhos, eu sou falho, mas eu tenho certeza que eu estou melhorando muito. Eu estou muito melhor do que eu era há 15 anos atrás. Esse é o nosso desejo. Apesar dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos vacilos, continuamos no caminho estreito, no caminho do Senhor Jesus. Jamais desviamos desse caminho. Jamais, meu irmão ou minha irmã. Haja o que houver. Versículo 6. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É interessante, irmãos, que se Pedro tivesse dinheiro, se Pedro tivesse esmola naquele momento, como estaria aquele coxo até hoje? Aquele paralítico. Paralítico, coxo. Por isso que eu comentei no início, né, que a grande ideia. Às vezes a gente pede algo para Deus, algo que é passageiro. Se a gente pede uma moeda, é pouco dinheiro, aquela moeda vai acabar rápido. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, dá cura para aquele homem. E a cura vai com ele até a sua morte. Vai com ele até a sua morte. Se desse uma moeda para ele, horas depois ele ia continuar ali, no dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte, nos anos seguintes, ele estaria lá pedindo moeda. Mas Pedro deu para ele algo muito mais poderoso, algo muito mais importante do que uma simples moeda. Eu tenho pedido muito algo para Deus, irmãos, mas talvez Deus ainda não me deu. Talvez Ele esteja olhando para mim, ó, você está pedindo moeda, hein? Eu vou te dar algo melhor. Não é fácil, irmão, esperar. Mas é preciso. É necessário. Porque Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Todas. O comentarista William MacDonald vai dizer que o mendigo pediu uma esmola, mas recebeu novas pernas. Olha que interessante, irmãos. Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha poder. Hoje, infelizmente, muitas igrejas têm ouro, tem muita prata, mas não tem nenhum poder. Nenhum. Não estou dizendo que realmente as igrejas devem ter somente curas, não. Porque nem tudo Deus vai curar. Nem tudo Deus vai intervir. O poder aqui não estava em Pedro, mas no nome de Cristo. Em sua suprema autoridade. O comentarista Ralph Arne vai ressaltar que Pedro conhecia o poder daquele nome e não hesitou em invocá-lo. Interessante, né?
A pequena frase "em nome de" designa a autoridade que está por trás do falar e do agir de pessoas frágeis e pessoas simples. Thomas Walker afirma: o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. O milagre da cura desse paralítico era o cumprimento da profecia messiânica que foi dito lá em Isaías 35:6. Isaías falou: os aleijados pularão como o cervo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e rios correrão na região desolada. É interessante, irmãos, uma história bem engraçada de Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV. Olha o que vai dizer. Aquino surpreendeu o Papa ao visitá-lo, o Papa Inocêncio IV, ao visitá-lo no momento em que ele estava contando uma grande quantidade de moedas de ouro e de prata. Ao vê-lo, o Papa disse: irmão, como você pode perceber, não posso mais dizer como Pedro disse ao paralítico: não tenho prata nem ouro. Aquino, então, lhe respondeu: isso é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico: levanta e anda. Irmãos, tem muita gente, tem muito crente buscando prata e ouro, mas está esquecendo de buscar o Deus do ouro e da prata. Dinheiro é bom? Dinheiro é muito bom, irmãos. Mas muitas das vezes o suficiente ele é o que basta. Não precisa de muito mais do que aquilo. Talvez eu e você estamos pedindo algo para Deus que Ele não quer nos dar, porque se Ele nos der, nós vamos nos afastar do caminho dele. Muitas coisas que eu e você pedimos e Ele não nos dá, é porque aquilo não nos irá fazer bem. E quem sabe até nós voltaremos a ser aquele velho homem, a ser aquela velha mulher. E com certeza o Senhor não quer isso. Com certeza Ele não quer. Amém, irmãos? Dá um clique, João Renato, por favor. Segunda parte, irmãos. Um discurso poderoso. Esse Pedro realmente era um homem de Deus. Versículos 11 e 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e devoção. Versículo 13. Pois foi o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, que glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Os sinais e maravilhas proporcionaram muitas vezes oportunidades para testemunhar. E Pedro não perde tempo, irmãos. Pedro percebeu aqueles homens perplexos com aquele milagre e ele aproveita para fazer uma pregação esplendorosa. A ênfase principal de Lucas, no entanto, está na proclamação das boas novas, ou seja, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Os judeus acreditavam que os operadores de milagres realizavam coisas sobrenaturais graças à sua devoção. Então Lucas vai enfatizar que os apóstolos eram pessoas normais, porém cheias do Espírito Santo de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, era celebrado nas preces diárias e fazia alusão ao servo de Isaías, que também foi glorificado. O termo usado aqui por Lucas, o santo, aplicava-se especialmente ao Senhor, a Deus, na literatura judaica. Embora também fosse aplicado a Enoque, Noé e alguns rabinos e também alguns outros personagens. Após o relato do milagre, segue-se um discurso explicativo e poderoso do apóstolo Pedro. O ponto principal da história é que o nome de Jesus continua com poder para operar os mesmos milagres de cura que nos evangelhos eram sinais da chegada do reino de Deus. Então Pedro aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Da mesma forma que o incidente de Pentecostes serviu de temas para o seu primeiro sermão, a cura do coxo, do paralítico, tornou-se o pretexto para o segundo sermão. E paz, meus irmãos. No primeiro sermão, quantas pessoas foram convertidas? 3.000. Atos 12, 41. E se você passar só um pouquinho para frente, Atos aí 4:4, leia comigo. Atos 4:4. Muitos que tinham ouvido a mensagem, creram. Totalizando agora cerca de 5.000 homens. Então, em Pentecostes, Pedro prega. É quase um trava-línguas, né? Pedro prega. Eu treinei isso umas 10 vezes em casa, gente. Pedro prega e 3.000 pessoas são aceitas para Cristo. E agora, em Atos 3, mais 2 pessoas são aceitas. Eu tenho quase certeza, irmãos, eu não posso falar certeza absoluta, né, porque só quem sabe é Deus, mas nem se eu morrer com 200 anos, eu não sei se 5.000 pessoas vão ir a Cristo através da minha pregação. E Pedro, apenas 2 pregações, 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Que poder é esse, irmãos, nessa pregação do Senhor? O crescimento da igreja, irmãos, está diretamente ligado à pregação fiel da palavra do Senhor. Não existe uma igreja que cresce de forma robusta, de forma saudável, se ali não for pregado o Evangelho fiel às Escrituras. Não tem jeito. John Stott vai dizer que o aspecto mais notável no segundo sermão de Pedro, tal como o primeiro, era o seu fator cristocêntrico. Cristo era o centro da pregação de Pedro. Pedro desviou os olhos da multidão do coxo curado e dos apóstolos e os colocou em Cristo. Em Cristo. A quem os homens haviam rejeitado, matando, mas a quem Deus vindicou, ressuscitando dentre os mortos e o colocando à sua destra. Porque Cristo está à destra de Deus todo esse tempo. Amém? O Warren Wiersbe, outro comentarista, ele vai dizer que o Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano, mas o sepulcro vazio foi a última palavra de Deus. O sepulcro vazio foi a última palavra de Deus. Ele glorificou o seu Filho, ressuscitando dentre os mortos, levando de volta ao céu. O Cristo entronizado enviara seu Espírito Santo e operava no mundo por meio da igreja. O mendigo curado era uma prova de que Jesus estava e está vivo. Amém? O povo se reuniu para ver o milagre, estava inclinado a atribuir a Pedro e a João os méritos daquele feito. Mas Pedro imediatamente corrigiu a multidão e não aceitou a glória para si mesmo. Pedro era um pregador fiel. E nós também devemos copiá-lo nesse sentido, porque a glória jamais é nossa. A glória é sempre de Cristo. Somos simples servos do Senhor Jesus. Simples servos dele. O poder para curar não estava nele, ou seja, em Pedro, mas estava no nome de Jesus, o Nazareno. A glória não pertencia a Pedro e a João, mas unicamente ao Senhor Jesus. Os que acendem holofotes e buscam glória para si estão em total desacordo com o ensino das Escrituras. Não são homens de Deus, mas são homens de si mesmos e do maligno. Nos versículos de 15 a 17, nós vamos observar que Pedro demonstra não ser a fonte do poder que trouxe a cura para o coxo. Ele não aceitou louvor. Não existem homens poderosos. Existem homens, sim, cheios do Espírito Santo de Deus, usados pelo Deus Todo-Poderoso. Esse sim. O homem não é o agente da ação divina. É quem realiza os milagres na vida da igreja, pelo poder do Espírito Santo, por intermédio dos seus servos, eu e você.
De versículos 18 e 19, nós vamos observar que Pedro direciona seu sermão a um povo religioso e a um público que acredita na lei de Deus e observava atentamente os seus rituais sagrados. Porém, a religiosidade daqueles homens não era suficiente para salvá-los. Era preciso que se arrependessem e se convertessem. Por isso que Lucas vai falar, versículos 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam dito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Se uma pessoa está se voltando para Deus, é porque ela foi de Deus. Sim ou não? Se ela está um pouco afastada, o que ela tem que fazer? Se arrepender e voltar-se para Deus. E dessa forma, fazendo isso, eu e você teremos nossos pecados apagados. Olha que maravilha, irmãos. Enquanto tem religiões aí, não vou citar nome por causa da gravação, onde as pessoas são punidas com decapitações e assassinatos, um monte de coisas terríveis, o meu Deus e o teu Deus fala: você pecou, você errou, você se afastou de mim, se arrependa-se, volta, eu estou aqui de braços abertos, esperando você novamente. O cristianismo é maravilhoso, irmãos. O cristianismo é maravilhoso. Era preciso que aqueles homens se arrependessem e se convertessem. O comentarista Marçal vai dizer que este verbo que Pedro usa significa o ato de voltar-se do modo de vida antigo, especialmente da adoração dos ídolos, para um novo modo de vida, com a fé, baseado na fé e na obediência de Deus. Eu e você, irmãos, muitas das vezes precisamos voltar para aquele primeiro amor. Você se lembra? Aquele primeiro amor. Eu lembro perfeitamente, eu morava no bairro de Caxambeira, no Rio, e Deus fez com que eu descobrisse uma igreja batista na Barra da Tijuca, depois fosse visitar uma igreja batista no Meia, e depois uma rua do lado, a 100 metros da onde eu morava, havia uma igreja batista. E aí eu passei a frequentar, e aí eu aprendi coisas maravilhosas do meu eterno pastor, Wilson Marinho. Como é bom, gente, aquele primeiro amor, né? Como é gostoso ouvir de Deus, conhecer o Senhor. O cancelamento dos pecados é resultado do arrependimento, da conversão. Ninguém nasce salvo, todos nascem filhos da ira. Mas o motivo para você ver a EBD. Todos nascem filhos da ira. Todos nós precisamos de arrependimento e conversão. Devemos nos arrepender para vivermos, ou se não nos arrependermos, morreremos. Sem o novo nascimento, meu irmão, minha irmã, ninguém poderá entrar no reino de Deus. Ninguém. Não há promessa de salvação onde não há realidade de arrependimento. Novamente, estando John Stott, ele vai dizer que ao revermos esse sermão de Pedro, notamos que ele apresenta Cristo à multidão de acordo com as Escrituras, sucessivamente como servo sofredor, profeta semelhante a Moisés, o rei davídico e a semente de Abraão. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele quer que nós nos arrependamos, nos voltemos novamente para Ele, para nós sermos abençoados e nós termos o livramento do nosso perdão. Algumas aplicações, irmãos, para que saiamos daqui com as palavras gravadas em nossos corações. Primeira aplicação, dá para vocês lerem bem aí, né? A oração deve ser fundamental na vida dos crentes. Quanto mais nós oramos, mais temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós. Para levarmos o Evangelho até os confins da terra, precisamos de muita oração. Sem ela, a mão de Deus não nos moverá. Palavras sem oração, meu irmão, minha irmã, são palavras sem vida. São palavras mortas. Uma igreja que ora abre as portas para a intervenção dos milagres de Deus em nós
e através de nós. Perguntaram certa vez a Charles Spurgeon qual era o segredo do sucesso do seu ministério. Ele respondeu: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. É interessante. John Knox, no século XVI, mudou a realidade religiosa da Escócia. Ele era um homem que agonizava em oração. Seu clamor contínuo era: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Visitando a Coreia do Sul, onde há grande crescimento da fé cristã, foi perguntado aos pastores das maiores igrejas daquele país: qual é o segredo do crescimento de vocês? A resposta unânime foi: oração, oração e oração. Ao longo da história, os que triunfam nas lutas viram as manifestações grandiosas de Deus e foram aqueles que mais oravam. Foi assim com o rei Josafá, com o rei Ezequias, no reino de Judá. Foi assim com Neemias. O próprio Senhor Jesus vivia orando, e também com os apóstolos. E assim deve ser também comigo e contigo. O livrinho da escola, da classe de batismo, irmãos, é um livrinho bem fininho, com apenas 8 capítulos, 8 aulas. Mas um deles que enfatiza bastante é a oração. É a oração. Enfatizo bastante com os jovens e com os irmãos que estão prestes a se batizar. Uma igreja ora, cresce e se fortalece quando seus líderes, os líderes aqui, são homens e mulheres de oração. Oração. Uma vida sem oração, meus irmãos, é uma vida morta. Olha o contraste. É uma vida espiritual morta. Segunda aplicação, irmão João Renato. Muitas pessoas têm buscado as igrejas apenas com a intenção de melhorar de vida. Mas nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos demonstrar o poder de Cristo para que Ele, em sua infinita bondade e amor, transforme suas vidas. Ou seja, transforme a vida daquelas pessoas que querem apenas algo de bom. Assim como Pedro e João, precisamos demonstrar compaixão, não apenas religiosidade. Não agiram como o sacerdote e o levita, lá da parábola do bom samaritano. Alguns indivíduos que se dizem crentes fecham os olhos para os necessitados, porque dão mais valor ao ritual do que a pessoas. Infelizmente. São zelosos de suas tradições religiosas, mas são indiferentes para com o próximo. Pedro e João olharam nos olhos do paralítico. Muitos acham melhor doar uma singela esmola e virar o rosto. Mas acham melhor virar o rosto. Pedro e João fizeram o contrário. Fitaram os olhos, olharam diretamente para o paralítico, frente a frente. Trataram aquele paralítico gente, como nós. Pedro falou diretamente com ele: olhe para nós. Colocou-se à disposição para ajudar, para ser um referencial e modelo como deve ser um verdadeiro cristão. Vocês lembram o que o paralítico fez depois? Entrou no templo e ficava o tempo todo com Pedro e João. Eu falei Tiago no momento aqui, os irmãos perdoem, tá? Pedro e João. Pedro e João. Pedro compartilhou com o coxo, tudo o que ele possuía. Tudo. Pedro tinha consciência de que havia recebido o poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Cristo. O poder não é usado para benefício próprio, mas para abençoar pessoas. Está recebendo bênçãos do Senhor? Mas você tem abençoado os outros? Tem abençoado pessoas? Poder sem compaixão é simplesmente autopromoção. Anunciemos o Evangelho, meu irmão e minha irmã, a todos aqueles que estão necessitados. Levemos o Evangelho de Jesus Cristo,
verdadeiro evangelho, o evangelho fiel à palavra de Deus até os confins da terra. Amém, irmãos? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais uma noite maravilhosa que Ele nos concedeu. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Após orar, o culto estará encerrado. E os irmãos orem silenciosamente. Ó Deus, não temos palavras para te agradecer, Pai. O Senhor tem falado conosco, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez, faz e continuará fazendo milagres, Pai. E temos visto e ouvido, Deus, que assim como o Senhor fez com aquele paralítico, o Senhor tem feito de várias outras formas com cada um de nós aqui, Deus. Temos certeza absoluta, Pai, que o Senhor já fez milagres nas nossas vidas, seja ele, entre aspas, pequeno, seja ele grande, mas foi o teu milagre, porque nós cremos em Ti, assim como foi com aquele coxo, com aquele paralítico, Deus, o que fez com que ele voltasse a andar, Pai, foi o poder do Teu Filho amado Jesus Cristo e a fé que ele tinha em Ti, Pai. Então faça com que nós também tenhamos a fé em Ti, Deus, porque temos plena convicção do poder imenso que o Senhor pode fazer. Ó Deus, atualmente eu estava refletindo quando estava lendo essa passagem, muitas vezes quando nós nos machucamos, Pai, depois nós precisamos fazer uma série de 10 até 20 sessões de fisioterapia para que nós voltemos a andar normalmente. Mas aquele coxo já saiu pulando, Pai. Oh Deus, o Teu poder é completo, o Teu poder é maravilhoso, o Teu poder faz um milagre completo nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado também, Deus, por aquelas coisas que nós ainda não recebemos de Ti, porque ainda não é o momento, Pai. Porque o Senhor sabe o momento exato, a hora exata em que o Senhor fará ou não aquilo que nós temos pedido, Pai. Por favor, Deus, nos leve para casa de uma forma poderosa e prazerosa, Pai. Faça com que meditemos essa noite, Deus, na Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor fez com aquele coxo, Pai, e que o Senhor pode fazer plenamente em nossas vidas, Deus. Aumente a nossa fé em Ti, Deus, para que Teus milagres venham ainda mais às nossas vidas, através do Teu Santo Espírito, Pai. É assim que nós oramos, Deus, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém e amém, Pai.